irmãos, queridas irmãs, começamos já nesta semana, a partir de terça-feira, o tempo comum, o tempo comum que começa sempre depois da celebração do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo, mas devido às festas desse final de ano forem tudo no domingo, nós não celebramos duas festas muito bonitas da igreja no domingo, que celebramos no tempo do Natal, que é a festa da Sagrada Família e que é a festa do batismo de Jesus, que nós celebramos na segunda-feira passada, porque é depois do batismo de Jesus que Jesus vai começar a sua missão. E é depois do batismo de Jesus que nós começamos o tempo comum. O tempo comum, que é o tempo onde Jesus falou, aonde Jesus ensinou, aonde Jesus profetizou, aonde Jesus anunciou o reino dos céus, curou, libertou, aonde Jesus testemunhou aquilo que o Pai veio lhe pedir aqui na terra. Também, queridos, a nossa vida, nós somos chamados a no tempo comum, que na nossa vida nós, como na liturgia, nós vivemos e celebramos dias especiais, dias maravilhosos, dias espetaculares, sem dúvida nenhuma. Todos nós passamos por momentos maravilhosos na nossa vida, Já seja nosso batizado, primeira comunhão, já seja quando a gente conquista alguma coisa, quando a gente ganha outra, quando a gente tem uma vitória, quando o nosso time ganha. Na nossa vida nós temos assim momentos maravilhosos. Mas a grande maioria da nossa vida é o tempo comum, É o dia a dia, é o acordar cedo, é trabalhar, é ir e vir. A maior parte da nossa vida, nós passamos assim, meus queridos, Como na liturgia, tem dia que nós celebramos grandes festas, grandes solenidades. Mas nós vamos ver que no ano, a maioria do tempo é o tempo comum. E é justamente nesse tempo comum que o Senhor nos pede que nós sejamos as suas testemunhas. É bonito o testemunho de uma carta que eu tenho aqui na minha frente, que é uma carta de um autor desconhecido do século II. Essa carta foi dirigida a um homem chamado Diomileto, que era um homem que escreveu observando a vida dos cristãos, como os cristãos viviam naquela época, e ele escreveu essa carta, e eu leio para vocês só um pedacinho, porque ela é muito rica, é muito bonita. Abro aspas. Os cristãos revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Habitam para pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos, e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados, são também justificados. Insultados, bendizem. Ultrajados, prestam as devidas honras. Assim são os cristãos nesse mundo. São como a alma no corpo. Eles estão no mundo, como a alma está no corpo, mas ele
não são do mundo, como a alma também não nasceu para viver eternamente nesse corpo. Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito bonito a gente ver e ler como que um autor, que não era cristão, ele se dá conta da vida daqueles homens e daquelas mulheres. É bonito o que ele diz aqui, né? Não, os cristãos dizem isso, os cristãos falam aquilo outro. Não era o que eles falavam, não era o que eles diziam. O que impressionou aquele homem era a maneira que eles viviam. Porque, meus queridos, o cristianismo é sobretudo uma religião de homens e mulheres que buscam dar testemunho, que não só falam, que não só pregam, que não só vão à igreja, mas que na sua vida, no seu cotidiano, no seu tempo comum, no seu dia a dia, no miúdo da vida, como dizia Dom Henrique, buscam viver de acordo com o que creem. É esse o verdadeiro cristianismo. E é esse o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã que o Senhor deseja que nós sejamos. Nós acabamos de escutar no Evangelho um homem que fez o quê? Ele deu testemunho. Um homem que sabia muito bem qual era o seu lugar aqui na terra, qual era a sua missão, o que ele veio fazer aqui, e que não se usurpou daquelas pessoas que o seguiam, do seu poder de fala, da sua pregação, da sua inteligência. Mas quando ele batizou Jesus e viu descer sobre Jesus o Espírito Santo, ele disse: é Ele. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o verdadeiro santo. Ele é o Filho de Deus. Podem segui-lo. E nós vamos ver na vida de João Batista o que acontece? Ele vai saindo de cena. Ele vai subindo até ser degolado por Herodes, né? Para que Jesus pudesse aparecer, para que Jesus pudesse crescer. Aí está a grande missão, queridos, que eu como padre tenho e que todos vocês, por serem batizados como eu sou batizado, têm. Dá e buscar viver de acordo com o que nós cremos. Dá testemunho não de nós mesmos, não das nossas capacidades, não daquilo que a gente pode fazer, mas dele, que é o verdadeiro Senhor, que é o verdadeiro Salvador do ser humano. Isaías, na primeira leitura, nos pediu que nós sejamos luz, luz que ilumina nas trevas e que levam os homens e as mulheres à salvação. Queridos, você é chamado a ser luz, a brilhar. Nós vivemos num mundo marcado pela treva, pela escuridão, pelo vício, pelo pecado, por vidas destruídas, por famílias destruídas, por vidas dissolutas, longe da presença de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, você, nós temos que bater no nosso peito, porque eu sou batizado, esse chamado é para mim. Eu sou chamado a ser luz, a brilhar, não somente com a minha voz bonita, com o meu canto na missa, ou ajudando, ou fazendo alguma coisa na igreja. Não, queridos. Principalmente, sobretudo, no tempo comum. Lá, na tua casa, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com a tua filha, com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão, com a tua irmã. Nós somos chamados a sermos luz lá no local de trabalho. Não se assusta não. No local de trabalho. Se assustou, maluco? Nós somos chamados a ser luz para estas crianças que é cristão, que vivem numa casa
concreta, que estudam numa creche, num colégio concreto. Nós somos chamados a iluminar a vida daquele cara, mulher chata que trabalha contigo, daquele vizinho, daquela vizinha enjoada. Nós somos chamados, queridos, a ser luz nesse lugar concreto aonde Deus te colocou. É aí que está a nossa missão. É aí que está verdadeiramente a nossa vivência da vida cristã, de fato. E é aí que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse fulano é luz, essa fulana é luz, ela é cristã de verdade, que maravilha. Ou então é aí que a pessoa vai dizer: esse fulano, essa fulana, eu vou para a igreja para quê? Para ser igual a ele? Para ser igual a ela? Que é uma treva? E aonde passa só causa de escuridão? Não vou não. Queridos irmãos e irmãs, Paulo nos convida na segunda leitura à santificação, porque para isso fomos chamados, disse ele, à santidade. A santidade que Deus nos chama a buscar na nossa vida, a santidade que Deus nos chama a buscar viver. E se nós viemos à igreja, e se nós participamos, se nós cantamos, se nós tocamos, se nós servimos, se nós estamos aqui, é justamente para beber, para nos alimentar do Senhor, para nos alimentar da sua graça, do seu Espírito, e poder na minha vida, no meu dia a dia, testemunhar, e poder no meu dia a dia buscar a santidade, porque é isso que Deus deseja para cada um de nós. E nós temos que olhar para a nossa vida, para a nossa existência. Será que para o meu marido eu sou um cristão como aquele cristão ali da carta? E deixando aquele homem tão feliz de ver a vida? Porque uma coisa eu te digo, hein? Se você é uma cristão de verdade, e um cristão de verdade é honesto, um cristão de verdade é justo, um cristão de verdade é sincero, é verdadeiro, um cristão de verdade é fiel, busca ser fiel aos seus compromissos, um cristão de verdade é leal, um cristão de verdade é amigo, um cristão de verdade busca semear a paz, um cristão de verdade tem a capacidade de perdoar, de pedir perdão, de se reconciliar. Um cristão de verdade é assim. E se uma pessoa olha para você e vê um cristão de verdade, por mais que ele te vai para a missa, vai fazer isso, está rezando muito, está fazendo aquilo, mas no fundo ele vai te respeitar. Ela vai te respeitar por quem você é, pela pessoa que você é, pela diferença que Jesus trouxe para a tua vida. Pode não se converter, porque é cabeça dura, mas sempre vai te respeitar. Podem ter certeza disso. Só não vai respeitar aquele que na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Ou então aquele que na igreja é uma praga e fora da igreja também é uma praga, que só vem para atrapalhar, para gerar confusão, para gerar tumulto. Oxalá, queridos, né? Não sejamos assim. Não é isso que Deus sonhou para nós. E eu digo que eu sou o primeiro, eu sou o padre. Eu sou o primeiro. Oxalá, nós não sejamos assim, porque nós somos chamados à santidade. Que o Senhor possa renovar no meu e no teu coração esse dom e essa graça. E não é fácil, é difícil, minha gente, viu? A cruz não é fácil, fazer a vontade de Deus não é fácil. Nós vimos ali, são perseguidos, são ultrajados, são humilhados, mas abençoam, perdoam, bendizem. Não é fácil, mas é essa chamada, é esse o desejo de Deus para cada um de nós. E que Ele faça de mim e de você cristãos de verdade, né? Que, sem dúvida nenhuma, não são gente perfeitas, que não erram, que não pecam, mas são pessoas que estão buscando a perfeição, que diante do erro é capaz de pedir perdão, é capaz de reconciliar, é capaz de recomeçar de novo. Que o Senhor nos ajude e faça de nós, faça da nossa igreja essas pessoas que aí sim nós vamos ir
irradiar luz aonde ela mais precisa, que é dentro, no interior desse mundo, que, repito, jaz nas trevas, e nós somos chamados, né? Essa é a nossa missão, queridos e queridas, né? Levar luz para este mundo. E essa luz, como diz o rei Roberto Carlos, não é eu nem é você, viu? Só pode ser Jesus. Que Ele faça de mim, de você, esses cristãos autênticos, sim. E que quem olhar para a nossa vida, possa se admirar, como aquele homem se admirou com a vida dos cristãos do seu tempo. Que assim seja. Amém.